O que a Bíblia fala sobre epidemias ou sobre doenças que têm um contágio violento e que facilmente se disseminam no meio das pessoas, infectando centenas, milhares ou milhões de pessoas? É verdade que a Bíblia não nos fala muita coisa sobre isso, até mesmo porque o propósito da Bíblia não é o de ser um manual de medicina ou um livro que trata de doenças ou epidemias, não. O propósito da Bíblia é nos apresentar a história da salvação que culmina em Jesus. Mas, por outro lado, a Bíblia também nos traz algumas orientações sobre como devemos lidar com epidemias. No Antigo Testamento havia algumas doenças que eram extremamente contagiosas e que se espalhavam facilmente sobre o povo. Eram doenças de pele, facilmente visíveis aos olhos das pessoas. E em português nós traduzimos essas doenças de pele como lepra. Quando lemos o livro de Levítico, nós lemos ali as orientações que Deus dava para aquelas pessoas que tinham essa enfermidade contagiosa e que era visível. A orientação de Deus era que essas pessoas deveriam se distanciar socialmente. Elas não deveriam permanecer vivendo no meio do povo. Elas não deveriam ser trazidas para o meio da congregação, porque senão elas poderiam infectar toda a congregação e assim trazer a morte a milhares, dezenas de milhares ou até mesmo milhões de pessoas. Por isso a orientação era: essa pessoa precisa ser separada da comunidade. Essa pessoa precisa ter a consciência de que o chamado dela não é um chamado egoísta, é um chamado altruísta. Ela tem uma responsabilidade social, ela precisa preservar a vida de todos e então ela tem que ser separada, ela tem que ser colocada do lado de fora do acampamento. Essa é a orientação bíblica. Hoje a nossa luta, a luta mundial, não é contra uma enfermidade que se pode ver, é contra uma enfermidade invisível. As pessoas, muitas delas, nem sabem que já tem o vírus, o coronavírus. Esse é um exército formado por milhões ou bilhões de soldados chamados coronavírus. E como não é possível saber quem já está infectado por essa enfermidade, a orientação é que todos se distanciem socialmente, que todos se separem por um tempo, para que esse organismo possa reagir a essa enfermidade. Durante esse tempo o organismo consiga vencer essa enfermidade sem colocar em risco a vida de outras pessoas. O que se pede é que se pratique o distanciamento social, assim como Deus havia orientado o povo sobre as doenças contagiosas que existiam ali no tempo do Antigo Testamento. Não existe nenhum absurdo nisso. Será que aquelas pessoas não deveriam exercitar a fé, ir para o meio do povo, crendo que Deus, que se manifestava na coluna de nuvem ou na coluna de fogo, viesse e as curasse? Deus estava presente ali, havia cultos todos os dias, reuniões com todo o povo, nas festas santas, mas ainda assim a orientação de Deus é para que essas pessoas se mantivessem afastadas. E a orientação é a mesma para hoje. É um tempo de afastamento social e de buscarmos a Deus nos nossos lugares, nas nossas casas, porque não podemos pensar somente em nós mesmos. Nós precisamos pensar no outro. Nós precisamos pensar naquela pessoa que tem uma saúde mais frágil e que, se for contaminada, ela pode vir a óbito. Nós temos uma responsabilidade social. Não podemos ser egoístas. Precisamos pensar no outro e entender que esse afastamento é para o bem de todos. E os cultos? Os cultos podem ser celebrados em todos os lugares, onde estivermos. Não podemos ser ingênuos, não podemos colocar em risco a vida de outras pessoas. Existe sim a necessidade desse isolamento social. Faça a sua parte.